Bem, começamos a gravar então nossa aula e notem que de fato nós paramos a aula passada, né? Nós terminamos aqui e aí nós dissemos que vamos pegar os últimos 4 slides e falar na próxima aula para a gente poder concluir essa parte de conjuntos com um pouco de cuidado, porque o conjunto dos números reais é o desfecho de tudo que a gente fez até agora. Então é importante para a gente, né, terminar o conjunto dos números reais da maneira mais clara possível, tá? Bem, se alguém tentar entrar, eu acho que eu vou ouvir o barulhinho aqui e aí eu permito a entrada, tá certo? Todos sejam bem-vindos. Que bom, somos um número bem razoável, 28 pessoas, contando comigo então 27. Isso é muito bom, é sinal de que tem bastante gente para assistir a aula. Então, o conjunto dos números reais. A gente, até então, né, até agora, a gente estudou o quê? Vamos tentar já adiantar o famoso diagrama, né? A gente estudou, deixa eu fazer um diagramazinho assim, para a gente ir marcando o que foi que a gente estudou. A gente estudou o conjunto dos números naturais, né? A gente estudou o conjunto dos números naturais. Tem alguém mais querendo entrar? Permitir. Aí a gente estudou o conjunto dos números naturais e a gente estudou também o conjunto dos números inteiros, né? Que contém o conjunto dos números naturais. Deixa eu tentar fazer aqui, não vou conseguir capturar o conjunto dos números naturais mais. Então, o conjunto dos números inteiros, que contém o conjunto dos números naturais, e a gente concluiu nossos estudos com o conjunto dos números racionais, né? Basicamente foi isso que a gente fez até agora. E a gente disse que o conjunto dos números racionais ele é formado por números que a gente pode escrever na forma decimal. A gente pode escrever na forma decimal, que é o número inteiro dividido por outro número inteiro. E a gente disse que quando a gente faz essa divisão, ou vai dar uma dízima periódica, ou vai dar um decimal exato, né? Só dá dízima periódica ou decimal exato, não tem outra opção quando você divide um número inteiro por outro número inteiro. Então, até o conjunto dos números racionais é isso que a gente tem. Números que dão dízima periódica ou decimais exatos. Não tem outra opção. Mas existe a possibilidade de você representar um número que nem é uma dízima periódica, nem é o decimal exato. Vamos dar um exemplo simples e lógico, né? Que não deixa de ser um número e não será um decimal exato nem uma dízima periódica. Você pode imaginar em um número que é assim, por exemplo, 0,1, aí 001, depois 0001, ou seja, aqui esses dois números uns estão separados por dois zeros. Aí aqui já estão separados por 3. Aí eu posso imaginar que vai aumentando o número de zeros que separa as unidades, certo? Então vai aumentando. Aí agora 4 zeros, depois 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. E aí depois o número 1 novamente. E assim por diante. Então daí em diante 6 zeros entre os dois números 1, depois 7 zeros, depois 8 zeros. Veja que esse é um número, e é um número, né, representado de uma forma decimal, só que esse número ele não é decimal exato, nem ele é dízima periódica. Portanto, nós estamos diante de um número, né, de um exemplo de um número, que não é um número racional. Esse número não é um número racional. Então, dessa forma, você consegue convencer os seus alunos, no dia que estiver dando aula sobre isso, de que o conjunto dos números reais não tem só os números racionais, né? Tem esses números que não são racionais. E aí, se o número não é racional, qual nome a gente pode dar? Ora, irracionais. Irracionais. Historicamente, esses números irracionais, eles são meio que odiados na matemática, né? Porque quando você pega a história sobre a escola pitagórica, né, existem lendas que falam que os números eram vistos do certo ponto de vista religioso, né? Do certo ponto de vista tem um nomezinho mais apropriado, só que não me veio à memória agora, né?
que tem a ver com divindade. Ou seja, eles diziam que os números naturais eram de Deus. Os números inteiros também eram de Deus porque eram, né, um espelhamento dos naturais. Os racionais também são de Deus porque é a divisão de dois racionais. Então eles acreditavam que todo e qualquer número que viesse a ser encontrado, eles sempre seriam consequência dessa sequência de números, né? Naturais, inteiros, racionais. Então o próximo número que por acaso eu encontrasse que não fosse racional, mas ele teria que vir de alguma forma dos números racionais. Mas os números irracionais não vêm deles. E aí dizem que alguém chamado, eu acho que Halmos, pertencia à escola pitagórica. No meu forte não é a parte histórica, mas vocês podem sair procurando. Se não me engano, o nome era Halmos. Ele mostrou que a raiz quadrada de 2 não podia ser um número racional. Não podia ser um número racional. A demonstração clássica, né? A demonstração clássica você encontra geralmente no capítulo inicial dos livros de cálculo. Ela é uma coisa mais ou menos assim. Se nós tivermos à frente no livro a mesma demonstração, aí a gente já viu, né? Não tem problema. A demonstração é mais ou menos assim. Você supõe que a raiz de 2 é uma fração. P sobre Q. E quem são esses P e Q? P e Q são números inteiros, né? P e Q são números inteiros. E você supõe também que o máximo divisor comum entre P e Q é igual a 1. Ou seja, que esses dois números, eles são primos entre si. Eles são primos entre si. Aí quando você faz essas suposições, você está supondo, resumidamente, que a raiz de 2 é um número racional, ou seja, ela pode ser representada por uma fração irredutível, né, porque são primos entre si, eu não tenho um número que divida os dois ao mesmo tempo, formada por um inteiro em cima e um inteiro embaixo. Você está dizendo que raiz de 2 é racional. Então suponha que isso é verdade. Suponha que essas coisas que eu afirmei aqui são verdades. A raiz de 2 é uma fração P sobre Q, P e Q são números inteiros. Eita, desculpe, coloquei P e Q racionais, né? P e Q são números inteiros. P e Q são números inteiros. E o MDC entre P e Q é igual a 1, ou seja, a fração é irredutível. Ok, aí façamos umas continhas. Primeira continha, a gente eleva ao quadrado dos dois lados. Aí você tem que 2 é igual a P ao quadrado sobre Q ao quadrado. E aí você faz o produto dos meios e dos extremos. Aí você tem 2 vezes Q ao quadrado igual a 1 vez o P ao quadrado. Então, P quadrado. E aí você conclui o seguinte: P ao quadrado é par. Ficou claro para vocês que P ao quadrado é par? Talvez para alguns não. Mas veja, quando a gente olhar de novo vai ver que é mesmo. Ó. Quem é P ao quadrado? É 2 vezes o quadrado de um número inteiro. Ou seja, P ao quadrado é um múltiplo de 2. Ou em outras palavras, P ao quadrado é par. Certo? Então, pelas minhas continhas, eu já concluí que se eu fizer uma fração cujo resultado vai ser o número raiz de 2, o P é o numerador, né? E eu concluí que esse P tem que ser um número par. Não, concluí que o P ao quadrado tem que ser par. Mas se o quadrado for par, então o P é par. Duvida de mim? Ora, pense aí. Pegue algum número ímpar e eleve ao quadrado aí na tua cabeça e veja se dá um par. Não dá, né? Ó. 3 ao quadrado é 9. 1 ao quadrado é 1. 5 ao quadrado é 25. 7 ao quadrado, 49. 9 ao quadrado, 81. 11 ao quadrado, 121. 13 ao quadrado, 169. Não dá números pares. Para que o quadrado dê par, a base dessa potência também é par. Isso você pode convencer o teu aluno se um dia precisar demonstrar esse fato. Bem, aí qual é a tua conclusão? P ao quadrado é par e assim não tenho saída. Concluí que P é par. Ok.
E daí? O que é que eu posso tirar do fato de P ser par? Eu posso tirar o seguinte, ó. Já que P é par, aí você pode escrever o par, o número par, né? Façamos P como sendo 2 vezes K, onde K é um número inteiro, né? Já que ele é par, ele é um múltiplo de 2. Então P é 2 vezes K, onde K é um número inteiro. Ok. Aí volte aqui nessa equação, né? Se o P vai ser 2K, aí eu vou concluir que 2Q ao quadrado é igual a 2K, e o 2K todinho está ao quadrado, porque o 2K é o P. Ora, eu concluo que 2Q ao quadrado é igual a 2 ao quadrado, 4, K ao quadrado, 4K ao quadrado. Então eu divido por 2 dos dois lados e eu tenho que Q ao quadrado é igual a 2K ao quadrado. Olha que legal! Acabei de descobrir que o Q ao quadrado também é par, né? Porque o Q ao quadrado é 2K quadrado e K é um número inteiro. Ou seja, o Q ao quadrado é o produto de 2 por um número inteiro. Ou seja, ele é par. Ele é um número par, né? Ele é divisível por 2. Legal. Então eu já tinha descoberto que o P ao quadrado era par e por causa disso o P era par. E agora eu descobri que o Q ao quadrado também tem que ser par. Então o Q também é par. Bem, eu tinha descoberto até aqui que o P era par. Agora eu acabei de descobrir que o Q ao quadrado também é par. Só que do mesmo jeito que se o P ao quadrado é par, o P também é par, eu posso afirmar que o Q é par. Não pode, né? Não pode. Por quê? Porque eu acabei de descobrir que a fração não pode ser irredutível. Nenhuma fração que dê raiz de 2 vai ser irredutível. Ora, mas toda fração ela é igual a uma fração irredutível. Então tem um absurdo aí. Eu não consigo formar a fração. Porque eu não consigo formar a fração irredutível. Caramba, essa fração não existe. Então é essa a conclusão que a gente chega. Logo, o MDC entre o P e o Q é diferente do 1, porque tanto o P quanto o Q é par. Então eu posso chegar nessa fração aqui, ó, dividir por 2 em cima e embaixo e reduzir a fração. Ora, mas isso era uma fração qualquer que eu poderia já ter escolhido ela com o MDC sendo igual a 1. Então essa fração não existe, né? Portanto, essa fração não existe. Ou seja, raiz de 2 não é um número racional. Em matéria de demonstração, essa é a demonstração mais simples de um número, para mostrar que um número não é racional. Aí você vai encontrar muitas outras na sua formação. Durante a sua formação aqui no curso, você vai descobrir muitas outras demonstrações de que algum número não é racional, tá? Essa é a mais simples, você encontra geralmente no primeiro capítulo dos livros de cálculo, porque ele precisa muito disso. Então estou adiantando aqui para vocês. Ora, o que eu estou querendo convencê-los? Simplesmente de que o nosso conjunto dos números reais, que é o nome que a gente dá quando a gente junta esses dois conjuntos, né? A gente chama de conjunto dos números reais e usa uma letra R assim. Esse nosso conjuntão, ele é formado por racionais de um lado e irracionais do outro.
O mundo todo usa a letra N para naturais, a letra Q para racionais, a letra Z para inteiros, mas não há um consenso sobre um símbolo para os números irracionais, tá? Você vai ter autores que vai colocar uma letra I qualquer, talvez até a letra I, por exemplo. Mas aí poderia no português confundir até com inteiros. Mas não há um símbolo, porque esses números de certa forma eram meio odiados. Diz a lenda que o cara que provou, né, na escola pitagórica que raiz de 2 não era racional, ele foi morto por causa disso, porque ele descobriu um número que não era de Deus. Então a coisa é séria, né? Existe uma certa raiva desses números, e esses números dão realmente trabalho de se trabalhar com eles, assim, né? Dá bastante confusão. Então, ó, toda vez que você vai extrair uma raiz e a raiz não der exata, não der um número inteiro, esses números são todos irracionais, tá? Então, raiz de 4, por exemplo, é 2, então é inteiro. Raiz de 9 é 3, mas esses outros aqui que eu estou colocando, ó, são todas raízes que não dão números racionais. Então, se não dá números racionais, é irracional, tá? Então, se a raiz não der um número inteiro, automaticamente esses números serão irracionais. Você pode demonstrar que esses números são irracionais com uma demonstraçãozinha parecida com essa. Mas existem outros números famosos, por exemplo, o número π. O número π, ele é a divisão, né? Ele é a divisão. Deixa eu colocar uma circunferência de novo aqui. Vou pegar essa daqui, esse círculo. Então, você está aqui com um círculo, para manter como círculo. Você está aqui com um círculo, aí você tem o comprimento desse círculo e você tem o diâmetro, tá? Então você tem o comprimento e tem o diâmetro. Quando você divide o comprimento e o diâmetro, isso dá sempre o mesmo número: 3,14, 15, 9, 2, 6, etc. Não importa o tamanho da circunferência. Você pode estar medindo o comprimento da circunferência da Terra pelo diâmetro da Terra. Não é preciso, né? Não é exatamente uma circunferência, mas se fosse, daria exatamente 3,14, 15, 9, 2, 6, etc. Se você pegar a caneca que você tem em casa aí para tomar água e medir o comprimento e dividir pelo diâmetro, dá o mesmo número. Se você pegar um botijão imenso em casa que tiver uma boca grande, dividir o comprimento pelo diâmetro, vai dar exatamente o mesmo número. Então é uma constante da natureza. Os matemáticos, percebendo isso, deram um nome a essa constante. Usaram a letra grega π, né, para representar essa constante da natureza. É o número π. Só que esse número, quando ele foi sendo calculado, né, quanto mais aproximação de casas decimais foi se fazendo, foi se percebendo que esse número não era um número racional. Não havia uma repetição periódica, nem é um decimal exato. A demonstração de que π é irracional não é elementar, precisa de muito mais matemática do que o que a gente tem até agora. Só mais tarde, lá na frente, é que vocês poderão ver uma demonstração como essa. Provavelmente num paradidático, não num livro específico didático do teu curso. Mas algum professor talvez mostre isso a vocês ou mostre onde encontrar. Ou até num trabalho de conclusão de curso. Então, π é um exemplo de um número. π é esse número, tá? π é a divisão do comprimento pelo diâmetro, e esse número não é um número racional. Existe um outro número, o número e, que é a base do logaritmo neperiano, né, que a gente chama de ln. O ln, ele é um logaritmo que tem como base a base e. Então, um logaritmo que tem como base a base e, logaritmo seja lá do que for, né? Vamos calcular ele aqui num x, logaritmo do x, ele é o que a gente chama de ln de x. Quando a gente chama de ln de x, é um logaritmo na base e, que é obtido a partir de algumas considerações que a gente faz no logaritmo, tá? E na exponencial. Não vou explorar muito isso, mas vocês podem ler depois com um pouco de cuidado o que é o número e. Esse número também é um número irracional. Então são esses os mais famosos números irracionais com os quais a gente
se depara. Mas existirão outros, né? Vários outros, você vai perceber que não são números racionais. A maioria dos números que a gente pega na trigonometria, por exemplo, seno de 45, cosseno de 45 também, que é a mesma coisa, né? Raiz de 2 sobre 2, o seno de 60, que vai ser raiz de 3 sobre 2, que é o mesmo cosseno de 30. Então, esses números que envolvem raiz de 2, raiz de 3, multiplicados, subtraídos, etc., na maioria das vezes são números irracionais. Ok. Então, está dado uma introdução do que são os números reais. Vamos fazer então a leitura deles, já sabendo dessas coisas todas, e a gente vai entendendo melhor o que ele vai dizendo. Então, números irracionais. Por favor, me interrompam se eu estiver falando muito e sem dar tempo para vocês falarem. Fiquem à vontade, tá? Eu sei, eu estou expondo, né? Porque é essa a minha função aqui. Mas os senhores, se tiverem qualquer dúvida, se alguma coisa não estiver clara, por favor, falem. Então vamos lá. Números irracionais. Números irracionais. Existem números cuja representação decimal com infinitas casas decimais não é periódica. Está aqui o número que eu acabei de citar, né? Em que o número de algarismos 0 intercalados entre os algarismos 1 vai crescendo. Foi o que eu fiz aqui. É não periódico. Ele representa um número não racional. Ele representa um número irracional. É assim que a gente chama. Outros exemplos de números irracionais. Está aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vai sempre aumentando, então nunca vai ter um período se repetindo. 6,20, depois 200, depois 2000, etc. Vai aumentando o número de zeros, assim como a gente fez com o número 1 aqui, ele fez com o 2. 34,5, 6, 7, 8, 9, 10, quer dizer, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, então isso vai até um infinito e isso nunca vai ter um período também. Então chama-se conjunto dos números reais, R, aquele formado por todos os números com representação decimal, isto é, as decimais exatas ou periódicas, que são números racionais, e as decimais não exatas e não periódicas, que são chamados números irracionais. Então, quando você junta racionais com irracionais, você tem os números reais. Dessa forma, todo número racional é um número real, ou seja, o conjunto Q está contido dentro do conjunto R. Todo número irracional também é um número real, tá certo? O conjunto dos números irracionais também está contido em R. A gente faria alguma coisa assim, já que não tem símbolo para irracional, a gente pode fazer R menos Q, isso daqui seriam os irracionais, está contido em R, né? Naturalmente, né? Só para simbolizar irracionais também, já que ele simbolizou aqui os racionais. Ok. Então, o primeiro slide vencido. Vamos para o segundo. Além dos racionais, estão em R números como raiz de 2, π e esse número A, que foi o primeiro que a gente falou, só que ele botou 1 aqui, mudou um pouco a posição. Chamados números irracionais. Se quisermos outros números irracionais, podemos obtê-los, por exemplo, por meio da expressão raiz de P, onde P é um número primo e positivo. São todos irracionais. Raiz de 3, raiz de 5, raiz de 7. Esses números que eu comentei aqui com vocês. Ó. Tá certo? São todos números também irracionais. Ok. Então, raiz de 3, raiz de 5, raiz de 7, etc. Outro recurso para a construção de irracionais é usar o fato de que, se α é irracional e R é racional não nulo, então, somar um número irracional com um número racional vai continuar irracional, tá? Então, ele está falando aqui para você que a soma de um número α, que é um número irracional, com o número R, que é um número racional, vai continuar sendo um número irracional. Se você multiplicar um irracional por um racional, vai dar um irracional. Se você dividir um irracional por um racional, vai dar um irracional. E ao contrário também, se você dividir o racional pelo irracional, vai continuar sendo irracional. São todos números irracionais. Então, exemplos. Ele pegou aqui um irracional, somou com o racional e continua irracional. Multiplicou o racional pelo irracional e continua irracional.
dividiu o irracional pelo racional e continua irracional, e dividiu o racional pelo irracional e continua irracional. Então todos esses são irracionais. Cuidado! Veja que a diferença não pode ser dita, né? A soma pode, mas a diferença não, porque aí você poderia ter uma diferença assim, né? Raiz de 2 menos raiz de 2 é a diferença entre dois números irracionais, mas a resposta é zero, e zero é um número racional, porque pode ser escrito na forma de uma fração, né? Como por exemplo 0 sobre 1 é zero. Então ele é um número racional. Então eu posso ter diferença entre dois irracionais cuja resposta seja um racional. Por isso ele não falou na diferença, ele só falou na adição, na multiplicação e nas divisões. Além de que, destacamos em R 3 outros subconjuntos. Você pode falar dos reais que não são negativos, ou seja, eles são todos os números x que forem reais, mas que sejam maiores ou iguais do que zero, esse primeiro aqui. Você pode falar do contrário, né, dos x reais, tais que eles sejam menores ou iguais do que zero, são esses aqui. E você pode falar dos reais, x, que eles sejam diferentes de zero, é esse conjunto aqui, conjunto dos reais não nulos, tá? Os símbolos são esses, R com o maisinho aqui, é o sinal de mais aqui, talvez esteja meio apagadinho aí para vocês, R com o sinal de menos, tá? São os reais não negativos, os reais não positivos, e quando colocam estrelinha, reais não nulos. Segundo slide, acredito que vencido, acho que entendido. E aí, terceiro slide nosso, operações em R. As operações de adição e multiplicação em R gozam das mesmas propriedades vistas para o conjunto dos números racionais. Ou seja, a adição ela é associativa, ela é comutativa, ela tem um elemento neutro, né? Porque o zero também é racional, então o zero continua lá e o zero é real, porque os racionais estão dentro dos reais. Então essas operações de adição, de multiplicação, de subtração, de divisão, elas continuam com as mesmas propriedades que tinham em Q, né? R, como contém Q, consegue continuar fazendo as mesmas operações com as mesmas propriedades. E os irracionais não atrapalham, tá? Continua, mesmo você envolvendo os irracionais, você continua tendo associatividade, comutatividade, o elemento neutro não é irracional, mas o zero vezes um irracional vai continuar dando zero, tá certo? O zero somado com o irracional vai continuar dando o irracional, ele continua se comportando como elemento neutro, mesmo quando você está operando com os irracionais. Então as propriedades se preservam, as operações continuam do mesmo jeito. O legal dos números reais é que ele pode finalmente preencher a reta. Porque o que acontecia era o seguinte, lembra? A gente falou assim, estou eu aqui com a reta. Aí eu quero representar o conjunto dos números inteiros. Aí eu escolho um ponto e digo que é o zero. Escolho uma distância e digo que é a unidade. Aí eu replico essa unidade e vou colocando os outros inteiros, para a direita e para a esquerda. Certo? Bem, aí se eu quiser racionais, eu posso, por exemplo, somar e dividir por 2. 0 mais 1 dá 1, divido por 2 dá meio. Aí eu pego o ponto que está exatamente no meio e marco. O ponto que está entre o 1 e o 2 é o ponto 3 sobre 2, é 1,5, né? O que está entre o 2 e o 3 é o ponto 2,5, que pode ser visto como 5 sobre 2. Então eu consigo representar, né, um terço que vai estar por aqui. Eu consigo representar na reta os números reais, os números inteiros, os números racionais, os naturais. Aí a pergunta é, dá para representar os irracionais também? Dá. Você tem que procurar uma técnica que mostre que você consegue associar um ponto, um número irracional. Para dar um exemplo a vocês aqui, por exemplo, vamos ampliar aqui esse intervalo vamos pegar aqui entre 0 e 2. Então está aqui o 1, está aqui o 2.
Eu posso, por exemplo, construir um quadrado aqui, né? Medindo 1 por 1. Aqui em cima desse intervalo de 0 até 1. É claro que o meu desenho não vai ficar preciso, né? Provavelmente não vai ser um quadrado. Mas aí eu pego a diagonal do quadrado, marco aqui a diagonal do quadrado, e eu pego um compasso, aí eu fixo a ponta seca do compasso aqui no 0, e boto o lápis aqui na ponta do 1 e giro. Aí vai surgir um ponto aqui. Aí qual a medida desse ponto, né? Qual é a medida que vem daqui do 0 até esse ponto? É essa a pergunta. Ora, como eu estou pegando um quadrado que mede 1 por 1, né? Então eu posso ver aqui dois triângulos retângulos, né? Tanto em cima quanto embaixo aqui. E aí a medida dessa diagonal aqui é exatamente a mesma medida que vem para aqui, porque eu transferi com o compasso. Então basta eu medir essa diagonal. Ora, mas a gente sabe que nesse caso a diagonal ao quadrado vai ser 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Ou seja, essa diagonal ao quadrado, ela mede 2. Então a diagonal, ela é a raiz de 2. E eu acabo de medir aqui onde fica a raiz de 2 na reta, né? A raiz de 2 é representada nesse ponto. Então é possível representar na reta números irracionais. Eu dei um exemplo, mas existem muitas técnicas para mostrar onde ficaria, né, uma técnica geométrica qualquer, para mostrar onde ficaria cada irracional. Isso é um trabalho interessante a ser feito. Então, a reta ela passa a ser chamada de reta real quando eu penso que nela toda estão representados tanto números racionais quanto números irracionais. Então, eu passo a ter a reta que a gente chama de reta real. Se a reta está representando racionais e irracionais, ela é uma reta real. Se ela não estiver representando racionais e irracionais, pode ser que ela seja apenas uma reta numérica, representando inteiros, representando naturais, mas quando a gente está representando todos os números reais, então a gente chama de reta real, tá? Ok. Analogamente, os números racionais não inteiros também podem ser colocados aqui, né? Se queremos, por exemplo, representar o número meio sobre a reta, marcamos, a partir do 0, um segmento de medida meio, metade da unidade no sentido positivo. Um meio geométrico de fazer isso também é assim, né? Você pode colocar a ponta do compasso aqui e abre ele na unidade e gira aqui assim, por exemplo. Bota a ponta seca aqui e gira ao contrário aqui. Aí marca um ponto. E faz a mesma coisa para baixo, né? Na hora que você gira esse aqui, você gira embaixo, bota a ponta seca aqui e gira aqui. Aí depois você une esses dois pontos que você encontra aqui, né? Os dois pontos. Eita, ficou meio tronchinho, deixa eu tentar fazer certo. Você une aqui, vai ficar errado também, deixa eu tentar acertar um pouquinho mais. Aqui. Você une os dois pontos que você marcou, bem, ficou horrível. Consigo não. Deixa eu tentar alinhar a minha mão para ver se eu consigo. Pronto, consegui. Vai ficar, ficou. Pronto, aí quando você fizer isso, né, compasso para lá, compasso para cá, você consegue marcar aqui o que seria meio, tá? Ou seja, existe técnica geométrica também para marcar números como os números racionais, tá? Aí você sai marcando. A extremidade desse segmento representa meio, né, que seria do 0 até meio. Então, na figura abaixo, representamos sobre a reta vários números racionais, que ele chamou de figura abaixo, essa figura aqui, ó. Aí ele saiu marcando aqui. Para o lado positivo ou para o lado negativo, você consegue marcar os números racionais. Os números racionais, entretanto, não preenchem completamente a reta, ou seja, existem pontos que na verdade seriam números irracionais. É o que acontece quando ele fala a respeito aqui, por exemplo, da raiz de 2, que pode ser marcada dessa maneira que nós fizemos aqui, né? Dessa maneira que nós fizemos aqui. Então esse ponto aqui que você transferiria para cá, ele não é um número racional, ele é um número irracional. Então a reta, para ficar completa, ela não pode ficar completa só com os números racionais, né? Não preenchem completamente a reta. Isto é, há pontos da reta que não representam nenhum número racional. Por exemplo, entre os números 1,41 e 1,42 vai existir o ponto que é a raiz de 2, que é um número irracional. Quando representamos também sobre a reta os números irracionais, cada ponto da reta passa a representar necessariamente um número racional
ou um número irracional, portanto um número real. Isto é, os reais preenchem completamente a reta. Então não cabe mais nenhum número, tá? Existe uma relação biunívoca, ou seja, dado um tem o outro, dado o outro tem o um de volta. Uma função bijetora, que é o que a gente vai falar daqui a pouco, que a cada ponto da reta associa um ponto, associa um número real. A cada número real associa um ponto da reta. Dado um ponto da reta existe um número real, dado um número real existe um ponto da reta. Não há necessidade de nenhum outro conjunto numérico para preencher a reta, tá? A reta está biunivocamente associada aos números reais. Ok. Então, essa reta que representa os números reais é chamada de reta real ou reta numérica. Só que muitas vezes a gente reserva essa expressão reta numérica quando a gente quer representar outros conjuntos. A gente usa mais naturalmente reta real. Na reta real, os números estão ordenados. O número A é menor que qualquer número x colocado à sua direita e maior que qualquer número x à sua esquerda. Então, quando a gente coloca um número A qualquer na reta, tudo que vier depois dele, todo ponto da reta depois dele, representa um número x que é maior do que o A. E tudo que vier à esquerda deste ponto, né, tudo que vier por aqui, do lado esquerdo, representa um número x que é menor do que o A. Então a reta ela é ordenada, tá certo? Então, resumidamente, o que nós temos é isso aqui: n, z, q e irracionais. Tudo isso formando o conjunto dos números reais. E aí a gente pode partir para a linguagem de intervalos. Se vocês tiveram um bom ensino médio, vocês viram isso no primeiro ano do ensino médio, que nós precisaremos muito da linguagem de intervalos para estudar o cálculo. Então vou revisá-la aqui rapidamente. Então, intervalos, como é isso? É o seguinte: dados dois números reais, A e B, com A menor do que B, definimos intervalo aberto de extremos A e B, o conjunto onde você tem todos os números x, mas o número A e o número B não estão nesse conjunto. É x que seja maior do que o A e que seja menor do que o B, só que o número A e o número B não estão no conjunto. Ou seja, se você for olhar para a reta real, o que vai estar acontecendo? O número A não vai estar no conjunto, o número B também não vai estar no conjunto. O ponto que representaria o número A não está no conjunto. O ponto que representaria o número B também não está no conjunto. Todos os números que estiverem no meio estão no conjunto. Ou seja, você tem todos os x que são menores do que o B e maiores do que o A. Tá certo? Esse é esse conjunto que a gente chama de intervalo aberto. Aí, intervalo fechado, mesma coisa, né? Você tem todos os números que estão entre o A e o B, só que agora o ponto que representa o número A e o ponto que representa o número B também estão no conjunto. Então aqui são todos os x que são menores ou iguais ao B e que são maiores ou iguais ao A. Menores ou iguais ao B e maiores ou iguais ao A. E aí, intervalo fechado à esquerda ou aberto à direita. Quando ele diz que está fechado à esquerda ou aberto à direita, ele está dizendo a mesma coisa. E quando ele diz que está fechado à esquerda, é porque ele não quer repetir que está aberto à direita. E quando ele diz que está aberto à direita, é porque ele não quer repetir que está fechado à esquerda. Porque se fosse totalmente fechado ou totalmente aberto, ele não diria nem à direita nem à esquerda. Ele diria intervalo fechado, intervalo aberto. Mas quando ele diz intervalo aberto à direita, é porque ele está falando que está fechado à esquerda. E quando ele disser intervalo fechado à esquerda, é porque ele está dizendo que está aberto à direita. Tá bom? É só para não ter que dizer as duas coisas.
Então, quando ele diz aqui, intervalo fechado à esquerda, que é a mesma coisa que dizer aberto à direita, ele está te dizendo que, neste caso, o teu intervalo não tem, ele está aberto à direita, então ele não tem o ponto B. O ponto que representa o número B, ele não tem, não pertence ao conjunto, mas ele tem o que pertence o ponto A, o que representa o ponto A. Então é um intervalo que está aqui, ó. São os valores de x que são maiores ou iguais que o A e que são estritamente menores do que o B. Todo número que é maior e pode ser o A, mas não pode ser o B. Então o intervalo em questão é esse. Analogamente, ou seja, do mesmo jeitinho, a gente pode falar intervalo fechado à direita ou intervalo aberto à esquerda. Então, nesse caso, o ponto que não está presente no conjunto, é o ponto que representaria o ponto A, o número A, certo? O número B está presente. Então, é todo número aqui que seja maior do que o A, mas que seja menor ou igual a B. Ele pode ser igual a B. Tá certo? Então, é este intervalo aqui representado. Bem, essa simbologia na reta ou essa simbologia como conjunto está falando dos mesmos conjuntos. Os números reais A e B são denominados respectivamente extremos, né? O menor extremo inferior e o maior extremo superior do intervalo. Isso está resumido aqui, ó. Né? Aqui está os exemplos. Está resumido nesse outro slide aqui, ó. Depois a gente olha, mas vamos olhar mais exemplos, né? Aqui, ó. 2 e 5. Está aberto no 2 e aberto no 5. Se você for desenhar, você vai fazer assim. Vai fazer uma reta, né? Se lhe pedirem o desenho da reta real, o desenho do intervalo, você vai chegar e vai colocar uma bolinha aberta tanto no 2, né, quanto no 5, se o seu interesse é mostrar só esse intervalo. Então são esses. São os x que são maiores do que o 2 e menores do que o 5. Bem, não vou ficar fazendo todos os outros, tá? Então pensem como é, ó. Aqui fechado e fechado. Então menor ou igual, maior ou igual e menor ou igual. As bolinhas as duas serão fechadas. Aqui fechado à esquerda, aberto à direita. A primeira bolinha vai ser fechada, a segunda vai ser aberta. Os números dos intervalos serão esses. Ou seja, no lugar do 2 vai estar 2/5, no lugar do 5 vai estar o 7. A representação do gráfico seria assim. E aqui, aberto à esquerda, fechado à direita, essa bolinha primeira é aberta, a segunda é pintadinha. Ok? E aí ele vem falar dos intervalos no infinito. Intervalos no infinito. Então, intervalos no infinito são assim, ó. Ele tá, bem, no infinito a gente tem que deixar aberto, né? No infinito a gente tem que deixar aberto. Porque a gente só pode fechar, a gente fecha quando a gente diz que o número pode chegar até ali. Mas quem é que chega no infinito? Ninguém, né? Então tem que deixar aberto. E não tem bolinha para representar o infinito. Aqui ele está dizendo que os números menores do que o A. Então tá. Eu chego no A e deixo a bolinha aberta, porque o A não pertence, né? O x é menor do que o A. Deixo a bolinha aberta. E digo que pode ir até o infinito. Então, eu marco todo mundo que está à esquerda do A, porque é todo x que for menor do que o A. Então, eu marco até o final da linha. E não marco mais nada, porque isso daqui vai ao infinito. É que eu não tenho como desenhar uma linha infinita. Então, eu tenho que parar em algum lugar. Mas vai daqui para cá. Essa reticência eu coloquei, mas não é obrigatória, tá? Basta que você pinte a parte que representa o seu intervalo. E daqui para frente, como é esse aqui, por exemplo? Aqui o A era aberto, já aqui o A é fechado. Só muda o seguinte, ó. Esse segundo aqui eu não vou nem fazer outro. É só você pintar. Pintou, você está dizendo que o x é menor ou igual. Então agora é igualdade aqui, ó. Botou a igualdade, né? Menor ou igual. Então é isso. É menor ou igual a bolinha pintada.
Já nesse daqui o infinito é para a direita, né? Aqui era para o infinito negativo. Então o menos infinito é para cá. Nesse daí o menos infinito para cá. Já no outro é para a direita. No outro é para a direita. E aí você vai olhar que o A está fechado. Então suponha que o valor do A você marcou aqui. Esse é o ponto que vale o A. Então você faz uma bolinha, né? Faz uma bolinha fechada e diz que aqui é o valor do A. E até onde vai o intervalo? Vai até o mais infinito. Mais infinito. Então, daqui para cá. Tá? Vai para o mais infinito. E a bolinha é fechada. Então tá aqui a representação. Para cá vai ao mais infinito. Ok? Letra D. Esse daqui foi o B, né? Porque o A eu já apaguei. Esse daqui é a letra C. O A era quando estava aberto aqui. Aí letra D. Agora, bem, aqui o A, perdão, na letra C o A era aberto, né? Eu pintei. Na letra C o A era aberto. Então deixa eu colocar aberto aqui, tá? Desculpem. Que era aberto na letra C. Aí na letra D, bem, agora vamos para a letra D. Vou apagar aqui a letra C e vamos fazer a letra D. Na letra D, aí a bolinha fechada. Agora sim, bolinha fechada na letra D, tá? Na letra A, a bolinha aberta, é a única diferença entre a letra C e a letra D, tá? Na letra C, a bolinha é aberta, na letra D, a bolinha é fechada. E aqui, menos infinito a mais infinito. Aí é todo mundo. Tá? Vai do mais infinito ao menos infinito. É uma maneira de você representar a reta real. Você diz, se você quer representar toda a reta real, é um intervalo aberto no menos infinito e aberto também no mais infinito. Esse intervalo representa toda a reta real. Que você pode representar simplesmente assim, ou você pode rachurar, né? Fazer uma cobrinha assim, indicando que é todo mundo, tá? Pintar de cor diferente, indicando que é todo mundo. Bem, é isso. Essa é a linguagem dos intervalos no infinito. E está aqui, ele desenhou alguns, né? Aberto e aberto aqui, ó, bolinha aberta, fechado e fechado, aberto à esquerda, fechado à direita, ou perdão, aberto à direita, fechado à esquerda, aqui aberto à esquerda, fechado à direita, aqui indo para o infinito, né, a partir do A, o A fechado, e aqui indo para o infinito à direita, né, infinito positivo com o A aberto. Ele representou algumas aqui. E aí o último slide de conjuntos para a gente, que vai falar rapidamente sobre o conjunto dos números complexos. O conjunto dos números complexos vai ser estudado provavelmente por vocês detalhadamente em algumas disciplinas aí à frente, tá? Não sei exatamente que disciplinas vão falar nisso, mas eu vou falar rapidamente para vocês o que é o conjunto dos números complexos, tendo em vista que vocês deveriam ver no terceiro ano do ensino médio, mas se não me falha a memória, sim, eu ouço muitos dos meus alunos dizer que não viram. Acontecem muitos ensinos médios por aí afora, principalmente quem estudou em escola pública, que os professores acabam não dando o conjunto dos números complexos. Então vou pincelar aqui rapidamente o que é, mas vale a pena um estudo mais cuidadoso que deve acontecer mais futuramente. Conjunto dos números complexos. Vimos que, se você for calcular uma raiz, acho que ficou ruim de ver aqui, deixa eu ver se dá para ampliar um pouco. Aqui ele botou uma raiz nésima, ou seja, botou um índice n aqui. Raiz de índice n do número a pertencendo a R, qualquer que seja o número real a não negativo. Assim, por exemplo, ele está dizendo que isso é um número real, né? Raiz de 2 é real, raiz cúbica de 5 é real, raiz quarta de 8 é real, raiz quinta de 17 sobre 2 é real e raiz sexta de π são números reais, por mais que sejam esquisitos esses números. Desde que o índice da raiz seja ímpar. Opa, aí ele chamou a atenção. Desde que seja ímpar. Vamos diminuir agora um pouquinho para o tamanho natural. Acho que são 2 vezes. Isso. Então, desde que seja ímpar. Bem, se você for calcular uma raiz e o índice for
par, por exemplo, a raiz quadrada, e o número que tiver aqui for negativo, aí a pergunta é, qual é o número que multiplicado por ele mesmo vai dar esse número negativo? E aí isso não é um número real. Não existe entre os números que nós falamos até agora. Quando você vai extrair a raiz quadrada, ou a raiz quarta, ou a raiz sexta, a raiz de índice par de um número negativo, não existe nenhum número real que satisfaça essa pergunta. Então, a matemática sente a necessidade de que haja um conjunto onde a resposta para isso exista. Então, estudem, leiam sobre números complexos, mas René Descartes, também conhecido como Cardano, foi um dos que se envolveu com isso. E em algum momento, algum matemático, eu acho que ele, não tenho certeza, mas vamos ver se o texto diz. Se disser é ótimo, mas acho que não. Mas alguém resolveu chamar este número de número i. Então, alguém disse que tem um número i, que é um número imaginário, que não é real, que quando elevado ao quadrado vai ser menos 1. Olha, existe uma dor psicológica para muita gente quando vê isso pela primeira vez. Caramba, eu vou agora inventar um número, ele simplesmente não existe. Tenha calma, isso sempre foi assim. Quando vocês fizeram a quinta série, o menor número que vocês conheciam era o número 0. Quando vocês fizeram a quinta série, né? Porque muita gente tem idade aqui para ter feito quinta série e não sexto ano, né? Hoje em dia é o sexto ano. Quando vocês fizeram quinta série ou sexto ano, para aqueles mais jovens, o menor número que vocês conheciam era o 0. Vocês não conheciam números negativos. Só no sétimo ano é que foi ensinado a vocês os números negativos. E vocês estranharam muito um número que indicava que era menor do que o 0. Vocês estranharam. E os números negativos, de fato, eles não existem. Alguém vai dizer, opa, como assim? Me dê aí menos 5 canetas. Me dê aí uma nota de menos 5 reais. Me dê aí, chegue na sua sala de aula e diga assim, opa, aqui tem menos 3 alunos. Os números negativos, eles não representam nada concreto que você pega assim na mão e leva para algum lugar. Mas eles são reais. Por que eles são reais? Porque quando a gente está devendo 100 reais a alguém, a gente não anota mais 100 reais. A gente anota menos 100 reais. Na verdade, se você não quiser considerar a dívida, né, não quiser pagar, essa dívida não existe. Ela só existe na tua cabeça. E na cabeça de quem vai cobrar. Então é um número que é real, tá? Na realidade, porque se tu não pagar o cara vai te cobrar, mas ele não é concreto. Tu pode até anotar no papel e sair carregando ele, mas ele não é concreto. Então, do mesmo jeito que esses números já eram fictícios, não sinta dores psicológicas da gente criar um número que é elevado ao quadrado dá menos 1, tá? Não sinta dores. A gente cria, tá aqui o número elevado ao quadrado deu menos 1. E aí isso dá origem a um outro conjunto. Ele dá isso a origem a um outro conjunto. O conjunto dos números complexos, que por definição é o conjunto dos números da forma A mais B I, tais que esse número A e esse número B são números reais, e esse número I, quando elevado ao quadrado, é menos 1. Esse é o conjunto chamado conjunto dos números complexos, tá? São esses números aí. Tá certo? Esse conjunto resolve vários problemas. Resolve, por exemplo, uma equação do segundo grau quando o delta é negativo. Porque, por exemplo, a raiz de menos 4 vai ser para a gente 2i. Veja se não é verdade. Pegue 2i e eleve ao quadrado. Bem, 2 ao quadrado é 4 e i ao quadrado é menos 1. Então vai ficar 4 vezes menos 1, que vai dar menos 4. Então se você vai calcular vai resolver uma equação de segundo grau e o teu delta der menos 4,
você já pode dizer que o teu x' vai ser o menos b mais a raiz do delta, que é o menos 4, dividido pelo 2a, tá certo? Vai ser possível, perdão, a raiz do delta, que é o 2i, né? Não é o menos 4, é o 2i. Tá certo? O 2i. E isso daqui vai te dar um número dessa forma, tá? Com uma parte que a gente chama de parte real e depois uma parte imaginária, que é o número real vezes o número i. A resposta vai ter essa forma. E naturalmente o x duas linhas vai ser menos b menos 2i sobre 2 vezes o valor do a, onde esse a e esse b que eu estou falando aqui não são esse a e esse b da definição dos números complexos, são na verdade esses a e b que a gente faz assim, né? ax2 mais bx mais c igual a zero. São esse a e b que eu estou falando aqui para o x' e o x duas linhas. Enquanto que esse a e b aqui são dois números reais quaisquer. Pois bem, vamos ler o nosso slide. Vimos então que se você vai calcular uma raiz e o índice é par, perdão, é ímpar, isso é sempre um número real. Então, os radicais da forma raiz n-ésima de um número negativo, em que a é um número real, também representam números reais. Tá? É o caso, por exemplo, de se for ímpar, né? Se o n for ímpar, tá? Estamos falando de n ímpar. Então, por exemplo, raiz cúbica de menos 1. A gente sabe que raiz cúbica de menos 1 é menos 1. Porque menos 1 a terceira é menos 1. Menos 1 a terceira é menos 1. Raiz quinta de menos 32 é menos 2. Porque menos 2 a quinta é menos 32. Tá certo? Então, quando o índice aqui é ímpar, não é problema. Dá sempre números reais, quer seja positivo ou negativo. Agora, se o radicando é negativo e o índice da raiz é par, entretanto, o radical, raiz n-ésima do menos a, não representa um elemento real, não é um número real. Aí ele dá o exemplo que eu acabei de falar, a raiz de menos 1 não é real. Mas ele diz assim, se eu chamar a raiz de menos 1 de um certo x, eu vou ter que ter um x ao quadrado que vai dar o menos 1. E isso, entre os números reais, não é possível, né? Pois x ao quadrado sempre vai ser um número maior do que zero. Eu não tenho um número que é o quadrado de menos 1, porque o quadrado é sempre um número positivo. Então, resolveremos definitivamente o problema de dar significado a esse símbolo, né? Para todo número a, introduzindo no volume 6, porque lá ele vai ter um trabalho, né? Essa coleção tem um volume que vai falar só sobre o conjunto dos números complexos, que é esse conjunto que eu acabei de falar para vocês, tá certo? Que é esse conjunto que eu acabei de falar para vocês. Lá no volume 6 dessa coleção ele fala, né, do conjunto dos números complexos. Aí ele diz aqui, resumo, os conjuntos numéricos podem ser representados esquematicamente pela figura ao lado. Observemos que n está contido em z, que está contido em q, que está contido em r, que está contido em c. A figura ao lado que ele fala é essa aqui. Ele está dizendo aqui que o conjunto dos números naturais está contido nos inteiros, que por sua vez está contido nos racionais, que por sua vez está contido nos reais, né? Aqui estarão os irracionais, né? Que nem símbolo tem, que quando você junta os racionais com os irracionais, você tem os reais. E os reais estão dentro dos complexos. Ora, por que, professor? Os reais estão dentro dos complexos pelo seguinte, ó. Veja esse conjunto aqui. Ele é formado por números da forma A mais BI, onde A e B são números reais. Então, se você pegar o número da forma A mais 0i, 0 vezes i é igual a 0. Então, isso daqui vai ser A, portanto, vai ser um número real. Portanto, qualquer número real que eu quiser, né, pego o número real x e quero escrever ele como um número complexo, ele vai ser x mais 0i. Então, todo número real, esse cara é um número real, ele também é um número complexo. Portanto, todo número real é também um número complexo. Ou seja,
O conjunto dos números reais está contido no conjunto dos números complexos. E aí ele faz esse diagrama. Eu prefiro fazer aquele mais bonitinho assim, né? Faz os dois retângulos mais ou menos do mesmo tamanho, porque a quantidade de reais e de racionais e irracionais é a mesma. Quer dizer, nem sei direito, existe uma discussão aí de quem é que tem mais. Não sei quem é que tem mais. Acho que já ouvi falar que tem mais irracionais. Não sei se isso está demonstrado ou se é um problema em aberto. Então tem os racionais e os irracionais. Aqui a gente identifica os inteiros, identifica os naturais, e a união dessas coisas a gente diz que é o conjunto dos números reais. Mas por essa consideração aqui, ainda tem o fato de que os complexos, eles contêm tudo isso. Ou seja, os complexos ainda estão por fora aqui, contendo todo mundo, ok? E aí isso conclui a revisão de conjuntos básicos e de conjuntos numéricos. E eu digo assim a vocês, de tudo que vocês conhecem de números acabou. Dos que vocês conhecem, tá? Mas aí vem os quatérnios e os octônios, que são coisas que vocês talvez mais tarde estudem em estruturas algébricas. Talvez alguém comente isso com vocês, ou não. Pode ser que vocês terminem a graduação e só conheçam bem até os complexos, que é onde vocês vão dar aula. O limite para vocês, que é dado no terceiro ano do ensino médio, até os complexos. Mas saibam que existem, além desses, existem outros números. Os quatérnios, por exemplo, são 4 cópias, tem 4 cópias dos complexos. E aí os octônios devem ter 8 cópias de alguma coisa também. Não sei se dos quatérnios ou dos complexos. Não lembro bem, tá? Mas existem, devo dizer a vocês, que existem conjuntos a mais. E aí vale a pena quem quiser estudar matemática mais profundamente, faz um mestrado, faz um doutorado, faz em álgebra, que é para aprender essas coisas direitinho. Eu fiz o meu doutorado em álgebra, mas não segui muito estudando esses números detalhadamente, mas estudei uma outra estrutura algébrica mais especificamente, mas assim é importante ler, vou voltar a ler para poder tomar essas informações de volta. Ok? Bem, mas a princípio, para uma aula de elementos, está dito tudo que é necessário sobre conjuntos e sobre conjuntos numéricos e tudo que vocês precisam saber, tá? Precisam saber até aí. Professor, eu nunca vi nada de números complexos, mas tente saber bem o que é um número racional, pelo menos, tá? Que é uma dízima periódica ou um decimal exato e que, se não for isso, será chamado de número irracional. Nunca esqueça na sua vida que o número π é o comprimento da circunferência dividido pelo diâmetro. E não se iluda com nenhuma outra definição de π. Não existem outras definições de π. O π é simplesmente isso. Pega o comprimento da circunferência e divide pelo diâmetro. Isso é o π, tá? Existem umas bobagens ditas aí na internet, gente falando de π geométrico, π algébrico. Isso não existe, tá? π é simplesmente esse número, essa constante da natureza. Seja qual for a circunferência que você encontrar no mundo, dividir o comprimento pelo diâmetro vai dar esse número, tá? Bem, até na Bíblia, no livro de Levíticos, Salomão fala a respeito de construir uma casa de banhos. Tudo indica que uma espécie de uma banheira circular. E ele fala que a borda teria mais ou menos 3 vezes o comprimento do diâmetro, medido em côvados, se eu não me engano. Ele fala 3, que é uma aproximação boa do número π. Na verdade é um pouquinho mais do que 3. Espero que os construtores tenham deixado uma sobrinha lá para poder colocar a borda dourada da banheira que o Salomão estava fazendo, tá? Porque é um pouquinho maior do que 3. Eu sei que a sabedoria de Salomão era divina e provavelmente ele não se dedicou só à matemática. Ele tinha uma inteligência divina. Então, avisando a Salomão, tá? Se na hora que construiu lá, eu espero que ele tenha deixado uma sobrazinha. Se não, ficou uma falhazinha de 0,1415926, etc. Para completar a borda da banheira do Salomão. Mas na Bíblia está lá, está no livro de Levíticos. Ok, terminamos conjuntos. E aí já podemos fazer uma provinha sobre esse capítulo, tá?
mais tarde a gente vai entrando em contato, eu falo a vocês sobre prova. E aí, sendo assim, a gente pode falar, terminamos conjuntos, vamos falar agora de funções. Introdução às funções. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, aproveite. Acho que não, né? Porque é muito clarinho, né? Essas coisas. A gente fala com cuidado, com carinho, vai ficando tudo certinho. Às vezes é até meio complicado, né? Aberto é fechado, é aberto. Essa altura o cara já tá zonzo. Mas é intuitivo, tá? É aberto, a bolinha tá aberta. É fechado, a bolinha tá fechada. Onde tá fechado, é menor ou igual, maior ou igual. Onde está aberto, não tem o igual. É maior ou é menor? Bem, é simples. Com o tempo a gente acostuma, tá bom? Bem, aí qualquer coisa rever o vídeo, rever essa aula e vai acostumando para estar pronto para as nossas futuras avaliações. Então vamos lá, vamos falar de funções. Esse conceito é um conceito importantíssimo para qualquer pessoa que estuda matemática. Só para ilustrar assim para vocês, há um certo tempo eu vivenciei a seleção que um professor lá no meu curso, alguém que queria entrar no meu curso para ser professor, e um colega meu votou por não aceitar a entrada desse nosso colega que queria entrar, mudar de curso e tal, porque perguntou o conceito de funções a ele e ele não respondeu com clareza. Então, para a gente da matemática, dominar o conceito de funções é quase como respirar, tá? Se você não dominar o conceito de funções, você vai morrer asfixiado, tá? Para estudar matemática é como respirar, é o ar que a gente respira, o conceito de funções. Então, aprenda o conceito de funções, que ele é fundamental. Então vamos lá. Dados dois conjuntos, nem precisava dizer dois, né? Se eu dissesse dados os conjuntos já estava bom, porque eu estou vendo que são dois, mas tudo bem. A e B estrela, bem, ele colocou uma estrelinha aqui, depois a gente vai ver por quê. Não vazios, tá? Uma relação f de A em B recebe o nome de aplicação de A em B, ou função, tá? Aplicação ou função de A em B, definida, né, em A com imagens em B, quando para todo x que eu pegar no A, existir um só y em B, tal que essa associação do x com o y pertence a essa função, ou seja, essa função ela associa o x ao y. Ou seja, ele está dizendo a você que se você tem aqui um conjunto A e aqui você tem um conjunto B, uma função ela é uma relação que a cada elemento do A, ou seja, não pode deixar nenhum aqui sem ser relacionado, né? A cada elemento de A, né, uma relação de f de A em A, recebe o nome de função ou função definida de A com imagem. Para todo elemento de A, não pode ficar nenhum de fora. Existe um só elemento do B, né? Tal que essa relação seja feita. Ou seja, se eu pego esse primeiro elemento aqui, né, esse primeiro x aqui, ele está relacionado com um elemento daqui do B. Se eu pego esse elemento aqui, ele está relacionado com um elemento aqui do B. Ele não pode deixar de estar relacionado. Não vai acontecer de nenhum elemento aqui ter uma seta, né, deixar de ter uma seta saindo daqui. Tem que ter seta saindo daqui em todos os casos. Agora, do lado de cá, só pode ter um elemento. Ou seja, eu não posso pegar um elemento daqui, associar a esse e também associar a esse. Porque ele diz aqui, ó, existe um só y em B. Eu não posso ter este y do B e este outro y também do B. Não posso. Se sair uma seta, não pode sair a outra. Só posso ter um y. Não posso ter dois. Então, saiu daqui uma seta, ele só pode chegar em um
elemento aqui. Eu não posso ter duas setas saindo daqui. Mas isso não impede que eu saia com uma seta daqui e vá para o mesmo elemento da seta anterior. Porque ele disse que é um só y. Ele não disse que eu não posso sair de 2x aqui indo para o mesmo y daqui. O y daqui é que tem que ser único. O x daqui eu posso ter 2x daqui indo para o mesmo y. Não está dito aqui que eu não posso ter 2x indo para o y. Diz que todo x tem que ser usado, mas não diz que tem que ir para um y só e que eu não posso repetir o mesmo y para 2x. Não diz isso. Então esse outro tem que ser usado também, digamos que eu use aqui para esse elemento, para esse último daqui. Sobrou esse, ó. Esse sobrou. Tem problema não. Aqui pode sobrar. O que não pode sobrar é aqui. Então duas coisas não podem acontecer. Uma não pode ficar nenhum ponto aqui, não pode ficar nenhum ponto aqui sem que esteja associado a um de lá. Não pode. Aqui pode sobrar, não pode sobrar aqui. Isso não pode acontecer, não pode sobrar aqui. E também não pode acontecer de saírem 2x, duas relações do mesmo x. Isso também não pode acontecer. Ok? Então isso é função. É uma relação entre dois conjuntos, tais que todos os elementos do primeiro são usados e eles só são usados para um elemento do segundo. Pode sobrar um elemento do segundo sem problema, mas não pode sobrar do primeiro. E não pode acontecer de um elemento do primeiro estar associado a dois elementos do segundo. A vida prática está cheia de funções. Cheia de funções. A gente tem um monte de coisas assim, tá? Várias, né? A gente vai distribuir o material escolar entre os alunos. Então existe o conjunto do material escolar, existe o conjunto dos alunos. Você relaciona para cada elemento de um conjunto o outro. Por exemplo, você pode determinar, não pode sobrar nenhum desse material escolar aqui. Não pode. Eu não estou preocupado se um aluno vai receber 2 lápis, mas todos os lápis que eu tenho aqui têm que ser distribuídos. Então, se você determinou que todos os lápis vão ser distribuídos, você está dizendo que a sua função distribuição dos lápis, ela está definida em todos os lápis. Tá? Pode ficar algum aluno sem lápis? Pode ser que algum já tenha. Mas eu não posso levar mais nenhum lápis desse para casa. Isso é uma função, né? Função do conjunto dos lápis no conjunto dos alunos. Tem várias e várias outras situações na vida que, se você parar para pensar, são funções. Tá? Uma coisa está intimamente associada à outra. A vida é cheia de funções. Se você começar a buscar na sua memória, aí você vai encontrar uma porção delas. E coisas que não são funções também. Tá certo? Existem situações em que era para um estar associado a um e de repente um se associa a 2. E pode não ser função. Né? Uma pessoa pode ser sócia de 2 empresas. Então a relação do conjunto dessas pessoas com o conjunto das empresas não é uma função. Agora pode ser que o conjunto das empresas estejam associados ao conjunto das pessoas de maneira funcional. Porque você pode ter 2 empresas com o mesmo sócio. Então são 2x associados ao mesmo y. Mas quando você olha o sócio para as empresas, aí não é função, porque um sócio só, se ele for visto como x, ele está associado a 2 y, a 2 empresas diferentes. Então essa relação sócio-empresa não é função, mas a relação empresa-sócio pode ser função. Ok? Bem, a relação associação. E aí a vida vai lhe mostrar várias funções. Bem, ele resume aqui. F é função, ele fica chamando de aplicação, eu gosto mais que chamasse de função, né, já que é o nome da seção. Então, F é função de A em B, se e somente se, qualquer que seja o x que estiver em A, existe um y em B, tal que o x se associa ao y por meio da F. Tá? Então é isso que você pode até escrever por extenso. Né? Dados A e B, uma função é uma relação de A em B,
que para todo x pertencente a A existe um só y pertencendo a B, tal que o x se associa ao y por meio da f. A notação clássica é essa, né? Y é igual a f de x. Ou seja, a função, quando aplicada no x, dá o y. Essa é a notação clássica. Pode ser escrito ao contrário, né? F de x é igual a y. Eu estou me referindo ao fato de que a f, ela trabalha, né? F trabalha assim. Pega os elementos do A e leva em B. Então, existem outras notações interessantes, né? F de A em B. Do conjunto A no conjunto B. Quando você tiver um tracinho assim no final da seta, né, é uma notação que se usa mundialmente dessa maneira. Você está falando assim, você está dizendo que é o elemento x associado ao elemento y. E quando você não bota esse tracinho no final da seta, você está falando que associa o conjunto A ao conjunto B. O tracinho geralmente representa a associação entre elementos. Então, dados os dois conjuntos A e B, chama-se relação binária de A em B, todo subconjunto R de A cartesiano B. Chama-se relação binária de A e B, todo subconjunto R de A em B. Então, quando você pega dois conjuntos, está aqui, por exemplo, dois conjuntos. Se você for fazer o A cartesiano B aqui, o A cartesiano B, serão todos os pares que a primeira entrada é desse conjunto, a segunda é desse. Vai dar quantos pares? Aqui tem 4 elementos, aqui tem 5 elementos. Vão dar 20 pares. Então, os pares serão 0, depois o menos 1. Aí 0, depois o 0. 0, depois o 1. 0, depois o 2. 0, depois o 3. E assim por diante, né? Já fiz todos com a primeira entrada sendo 0 e a segunda entrada sendo esses. Aí vem, a primeira entrada agora é o 1. Aí 1 com o menos 1. 1 com o 0. 1 com o 1. Aí 1 com o 2. E assim por diante, né? 1 com o 3. Aí você vai continuar. Daqui em diante, vai começar com o 2. E vai seguir em frente. Quando você terminar esse conjunto, você terá o que você chama de produto cartesiano entre A e B. Se você pegar, né, dados os dois conjuntos A e B, chama-se relação binária de A em B, todo subconjunto de R. Então, se eu pego alguns elementos daqui, qualquer subconjunto que eu pegar daqui, será chamado, então, uma relação binária. Então, sempre que eu pego um subconjunto formado por pares do produto cartesiano, eu tenho uma relação binária, uma relação que associa um elemento de um conjunto com um elemento de outro conjunto. Isso é uma relação binária. E aí ele deu alguns exemplos de leis de formação, né, expressões algébricas, que indicam como é que o elemento do primeiro conjunto se associa com o elemento do segundo conjunto. Então ele está dizendo aqui, por exemplo, que essa aqui é uma relação binária que ele chamou de R, formada pelos pares, tais que o y é o x mais 1. Então, por exemplo, vamos ver quem é R. Se o A foi esse e o B foi esse, quem vai ser o R? É os pares onde o y é o x mais 1. Então, vamos lá. O menos 1 aqui, se ele é o nosso y, né? Quem seria o x? Bem, você teria que menos 1 é igual ao x mais 1. Então, se o y é o menos 1 aqui, por exemplo, então quem vai ser o x? Bem, vou passar o 1 para o outro lado, vou ter menos 1, e vou ter que o x é o menos 2. Então, eu teria o par, onde o x seria o menos 2 e o y seria o menos 1. Só que o menos 2 não pertence ao A. Portanto, essa relação aqui não relaciona esse cara. Esse cara não tem a relação para ele. Aí eu vou para o próximo, o 0. O 0 é o x mais 1. Aí quem seria o x? Ora, o x seria o menos 1. Novamente, essa relação não relaciona o 0.
Aí eu agora vou olhar o 1. Né? Se o y é o 1, quem é o x? É o x mais 1. Agora o x é o 0. Opa, então se eu pegar y igual a 1, x é o 0. O 0 eu tenho no A. Então esse par aqui, ó, 0, 1, ele pertence a essa relação. Ou seja, o y ele é 0 mais 1. Aí agora eu vou para o 1 aqui. Agora, não, já fui para o 1. Agora eu vou para o 2. Aí se o y é o 2, quem é o x? É o 1, né? Porque 1 mais 1 dá 2. Aí eu agora vou para o 3. Então se o y é o 3, quem é o x? É o 2. Por quê? Porque o y é o 2 mais 1. Pronto, acabou. Essa relação é essa. Ó. Essa relação vai ser essa se eu tiver esse A e esse B. E aí você pode olhar outras. Quem seria a S? A relação S é formada pelos pares cujos quadrados são iguais. O quadrado do menos 1 é o quadrado do 1. O quadrado do 0 é o quadrado do 0. Então eu teria 0, 0, 1, 1. Os quadrados são iguais. Aí vamos ver os outros. 2, 2, né? 2, 2. E eu teria quem também? 3, 3. Mas teria só esses? Não. Eu tenho o par menos 1, 1 também aqui presente. Menos 1, 1. Note, nessa daqui, todos os elementos do A foram usados. Foi o 0, foi o 1, foi o 2 e foi o 3. Não. O 2 foi usado. Se eu pegar... Não, né? Só foi usado o 0, o 1 e o 2. O 0, 1 e o 2. O 3 não entra na brincadeira. Se eu colocar o 3 aqui, aí 3 mais 1, 4, não está no A. O 3 não entra. Essa relação não é função porque não usou todos os elementos de A. E essa daqui? Essa daqui associou o 1 ao 1 e associou também o menos 1 ao 1. Né? Então, opa, essa está errada. Não é menos 1, 1. Essa daqui é 1 menos 1, perdão. Né? Porque o x é 1, o y aqui é menos 1. Não tem menos 1 aqui. Então, 1 e menos 1. Note que o 1 está associado ao 1 e o 1 também está associado ao menos 1. Então, nessa relação aqui, o que está acontecendo? Se eu olhar o conjunto A e eu olhar o conjunto B, né? O A tem os números 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, enquanto que o B tem do menos 1 até o 3. Então tem menos 1, 0, 1, 2, 3. Então note que o 0 nessa relação S se relaciona com o 0. O 1 se relaciona com o menos 1. O 2 se relaciona com o 2 e o 3 se relaciona com o 3. Mas acontece que o 1 também se relaciona com o 1. Não é função porque aconteceram duas aqui, ó. E essa daqui não é função porque o número 3 não entra na brincadeira aqui na primeira posição. Entrou o 0, entrou o 1, entrou o 2, mas não entrou o 3. Então o primeiro conjunto não foi todo usado. Não é função. Ok? Então tá aí. Essas são relações binárias. Nessas relações binárias a gente tem que verificar o que é função e o que não é. Tudo bem? Bem, o texto vai resumir mais ainda detalhadamente essas coisas. Então vamos fazendo. Então vamos considerar, por exemplo, esse e esse. E analisando cada uma das relações, aí ele faz essa análise que a gente estava fazendo aqui com cuidado. Ó. R é essa. E ele diz que o número 3 não foi usado, tá vendo? Aí na letra B, ele avisa que o número 1 foi usado para o menos 1 e para o 1, tá vendo? E aí ele faz a análise para a letra C. Então, para todo elemento x pertencente a A, sem exceção, existe só um y pertencendo a B. Então, essa daqui, ó, ela é função. Mesmo isso sobrando, não tem problema sobrar do lado direito.
né? Essa daqui também é função. Aqui sobram logo dois, né? Sobra esse, e o zero aqui tem logo duas setas indo para ele. Todas as setas, todo o elemento aqui foi usado, então sem problema. Aqui não é função por causa desse 3 que sobrou. E aqui não é função porque saíram duas setas. Não é função. Todo mundo aqui sai uma seta, todo mundo foi para uma só, não tem problema. Não tem problema. Aqui pode sobrar à vontade. O que não pode acontecer é de saírem duas setas daqui e não pode acontecer de ficar nenhuma aqui sobrando. Então está aqui uma caracterização completa do que é uma função, nesse exemplo. Bem, uma relação f não é função se não satisfaz uma das condições acima. Isto é, se existir um elemento de A do qual não parta flecha alguma, ou se existir um elemento do A do qual vão partir duas flechas, tá? Então, deixando bem claro quando não é. Não é quando isso acontece e não é também quando algum elemento não é usado. Reforçando bastante isso. Ora, aí agora acontece uma quebra drástica assim, né? A maioria dos autores dos livros por aí afora fazem isso. Você está lá fazendo bolinha, colocando setinha, de repente o cara vai e aparece com um gráfico cartesiano. Aí o que tem a ver uma coisa com a outra, né? Eu pelo menos me perguntava isso quando eu era estudante, mas eu era muito perguntador, não sei se vocês são. Eu ficava me perguntando por que isso. Talvez seja exatamente porque eu sou perguntador, que eu tenho dificuldade de ser religioso, né? Porque a fé é uma coisa que não admite perguntas, né? Ou você acredita por sentimento ou não. E como eu sou muito perguntador, aí eu tenho dificuldade com a minha fé. Aí vamos lá. De repente o cara agora vai falar vai falar num plano cartesiano. E eu não gosto dessa sensação de ter deixado de falar de diagramazinho de Venn e de repente partir para um plano cartesiano sem ter dito nada. E é assim, é. Cadê meus diagramas de Venn? Né? Era isso que eu sentia quando era estudante. Então agora o cara vem falar de gráfico cartesiano. Aí diz assim: podemos verificar pela representação cartesiana da relação f de A em B se f é ou não função. Basta verificarmos se a reta paralela ao eixo y, conduzida pelo ponto x0, né, ou seja, por esses pontos aqui do eixo x, em que x pertence a A, encontra-se sempre o gráfico de f em um só ponto. Caramba, é um pulo muito grande, né, para não detalhar o que tem a ver isso com função. Então, eu vou tentar deixar claro para vocês. Não sei se consigo, mas vou tentar deixar mais claro do que os livros que vocês leem por aí afora deixam. Então, olha só, e esse também que a gente está trabalhando agora. A gente estava brincando assim, né? Tinha o A e tinha o B. A gente chama esse primeiro conjunto aqui de domínio. O conjunto de onde partem as setas, a gente chama de domínio. Esse daqui a gente chama de contradomínio. Aí você sai partindo seta daqui para cá. Às vezes a seta vai para o mesmo lugar. Às vezes não. E às vezes sobra alguém aqui. Os elementos que aqui forem usados e aqueles que não sobram ninguém, né, formam um conjunto. Esse conjunto aqui é chamado de imagem. Conjunto imagem. Imagem da f, tá? Imagem da função f. Então tá aqui, essa aqui é a função f. Está associando elementos de A com elementos de B. Esse é o conjunto domínio, esse é o conjunto contradomínio. E os que são usados aqui é chamado de conjunto imagem. Imagem da função. Aí de repente agora ele veio para essa linguagem. O que tem a ver essa linguagem com essa? É o seguinte. Esses conjuntos que a gente está brincando até agora, eles são todos finitos, né? O número de elementos é pequenininho. 3 elementos, 5 elementos. Então, para colocar diagrama de Venn, quando é pouco elemento, beleza, né? Bota uma bolinha e bota os números dentro. Mas e aí quando você for trabalhar com um conjunto de números infinitos?
conjuntos infinitos de números, dizendo mais corretamente. Uma quantidade infinita de números. Se é que a palavra infinita pode ser chamada de quantidade. E aí, como é que você faz? Aí, por exemplo, se o conjunto que eu estiver trabalhando for o conjunto dos números reais, não dá para colocar dentro de um diagrama. E aí, qual é a ideia? A ideia é assim: no lugar desses diagramas, eu agora quero a reta real. Então, ao invés de ser o conjunto A dentro da bolinha, eu quero que seja a reta real. E no contradomínio eu também quero que seja a reta real. Então, por exemplo, aquela função que dizia, essa daqui, a da relação S, deixa eu ver, a da relação S, essa que diz que os quadrados são iguais, né? Essa relação, ela poderia ser escrita assim aqui, ó. Você diria assim, aqui está o zero, aí aqui está o zero. Então o zero está relacionado com o zero, está uma setinha do zero para o zero. Mas aí o menos 1 está relacionado com o 1. E aí o 1 também. Aí eu teria uma setinha do 1 para o 1, uma setinha do menos 1 para o 1. Eu disse do menos 1 para o 1 e marquei para o 0. Perdão. Do menos 1 para o 1, aqui. Aí o 2 vai estar relacionado lá em cima com o 4, né? O 3 vai estar relacionado com o 9, etc. Agora pense. Para ser função, eu não posso considerar só o 0, o 1, o 2, não posso. Porque o meu domínio tem que ser todo usado. Então todo número real tem que ter uma seta. Mas tem infinitos. Entre o 0 e o 1 tem infinitos números reais. Como é que eu vou conseguir colocar infinitas setas saindo daqui? A brincadeira ficou ruim. Como é que eu vou conseguir colocar infinitas setas? Não dá mais para fazer. Não dá mais para fazer. Não dá para ficar colocando setinha. E aí René Descartes, né, que é conhecido como Cartésios, por isso o plano cartesiano, ele teve a seguinte ideia: essas duas retas eu vou cruzar no zero. Vou cruzar no zero. Então agora, ao invés de olhar assim, eu vou olhar assim. O domínio, ou seja, o conjunto A, que é a minha reta real, eu vou colocar na horizontal. E o conjunto B, eu vou colocar na vertical. Tá? O conjunto A eu vou colocar na horizontal e o conjunto B eu vou colocar na vertical. Duas retas reais. E aí, naturalmente, formou um plano, e esse plano é chamado de plano cartesiano por causa de René Descartes. Ok. Aí, ó, por exemplo, essa seta que liga o 0 para o 0, ele representa por um ponto. É o ponto que marca o 0, 0. Aí a que marca o 1 com 1 vai daqui para o 1. É um ponto. Passa a ser um ponto. A que marca o 1 com o menos 1, né, a relação do 1 com o menos 1, é esse ponto aqui de baixo. Né? Aí a que marca o 2 com o 4, eu vou pegar o 2 aqui e vou pegar o 4 lá em cima, né, e vou marcar. Vai ter uma marcação do 2 com o 4 lá em cima. E aí, essas setinhas... Opa, o que foi que eu fiz? Só puxei para o lado sem querer. Essas setinhas, que eu teria que fazer infinitas,
elas agora passam a ser pontos. Pontos. Infinitos pontos. Tá certo? Infinitos pontos. E aí eu vou ter uma relação de pontos. Vou ter uma relação de pontos. Tá certo? Pontos para lá, pontos para cá. E aí faz sentido, agora, dada uma relação, eu marcar os pontos. Marcar pontos. Acontece que, nessa minha relação, esses pontos, eles formam uma linha assim, ó, para cima, e outra linha assim, para baixo, igualzinha. Só que a gente já tinha visto que não é função. Por quê? Porque o 1 está relacionado com 1 e também está relacionado com o menos 1. E ele, ao invés de explicar isso, o que ele faz no livro? Ele diz que se você ficar passando linhas verticais, vai tocar em 2 pontos do gráfico formado pela relação. Então, se você passar uma reta vertical no número 1 aqui, por exemplo, deixa eu fazer com reta mesmo assim. Se você passar uma reta vertical no número 1, ela vai tocar em 2 pontos. Nesse ponto que indica a relação do número 1 com o número menos 1, e neste ponto que indica a relação do número 1 com o número 1. Então ela vai tocar 2 vezes, porque esta relação, ela não é função. E aí ele dá a dica aqui. Ele diz que toda vez que você tiver o gráfico de uma relação, que no caso está associando o conjunto A com o conjunto B, todo pontinho desse é uma seta que aponta do conjunto A para o conjunto B, só que não dá para fazer infinitas setas. Por isso foram trocados por infinitos pontos, que é a linha. E aí, se você passar retas verticais por meio de um gráfico, e essas retas verticais só tocarem em um ponto do gráfico, então esse gráfico dessa relação representa uma função. Se tocar em mais de um, essa relação não é uma função. Ok? É isso que ele está dizendo aqui, ó. Podemos verificar pela representação cartesiana da relação F de A em B, está aqui o conjunto A, está aqui o conjunto B, se F é ou não função. Basta verificar se a reta paralela ao eixo Y, ou seja, qualquer reta que eu fizer aqui, conduzida pelo ponto x0, ou seja, um ponto que está aqui em cima do eixo x, em que x é um número de A, encontra sempre o gráfico de F em um só ponto, só toca o gráfico uma vez, que é o que não acontece nessa nossa relação, toca 2 vezes. Né? Basta uma reta tocar 2 vezes e já não é relação, já não é função. Então, exemplo, a relação F de A em R, está aqui o conjunto A e o conjunto R é o Y, de A em R, com A sendo os números entre o menos 1 e o 3, representada ao lado, representada por esse gráfico, é função, pois toda reta vertical conduzida pelos pontos que eu fizer assim, né, todas essas retas que eu passei, pelos pontos de abscissas x0, encontra sempre o gráfico de F, encontra esse gráfico em um só ponto. Então é uma maneira de ver, mas é importante que você tenha entendido isso, que você está saindo da linguagem de conjunto A para conjunto B, para fazer esse cruzamento das 2 retas, porque é impossível continuar colocando setas. Isso é importante e a gente não vê praticamente em livro didático nenhum, tá? Eu nunca tive uma aula que me explicasse isso, mas eu fui lendo, estudando e percebendo que era isso que estava acontecendo, e foi importante perceber isso. Foi importante para mim perceber que os livros didáticos não faziam bem essa relação. Melhorou muito a minha aula. Ok? Minha aula melhorou a partir dessa minha observação, então eu sempre passo para meus alunos para que quando vocês forem dar aula,
vocês deixem bem claro que na hora que você deixou de usar o diagrama de Venn e passou a usar o plano cartesiano, você está falando da mesma coisa. Porque tem muito aluno que tem a maior dificuldade de perceber que o conjunto X é o domínio, o conjunto Y é o contradomínio, porque não é feita essa transição da linguagenzinha de diagramas de Venn para a linguagem do plano cartesiano, né? Que Descartes, inclusive, era uma figura iluminada e ele costumava dizer: eu libertei a humanidade, né? Na hora em que ele dá essa linguagem aí para a humanidade usar, né? Ele se sentiu poderoso. Bem, isso é importante, é uma maneira mesmo. Então, por exemplo, se você tem uma função, ou melhor, uma relação cujo gráfico é uma coisa dessa, né? Por exemplo, essa daqui poderia ser, ela é dada pela seguinte relação, ó. X ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 4. Isso daqui é a equação de uma circunferência de raio 2, que é exatamente esse desenho que a gente tem aqui. Então, se você for isolar aqui o y, por exemplo, vai ficar y, passa o x2 para o outro lado, vai ficar 4 menos x2, né? 4 menos x2. Aí, quando você for extrair a raiz quadrada, ó, isso aqui vai estar ao quadrado, né? Aí, ao quadrado vai ser 4 menos x2. Quando você for extrair a raiz quadrada, você pode ter tanto resultados positivos quanto negativos. Então, na verdade, o y ele vai ser mais ou menos a raiz do 4 menos x2. Aí, se você deixar o mais, você vai ter y igual a raiz do 4 menos x2, porque toda raiz é positiva. E se você quiser a parte negativa da raiz, aí você vai ter menos 4 menos x2, né? Porque a raiz é positiva quando você bota o sinal de menos na frente, então passa a ser negativo. Raiz é sempre um número positivo, tá? Coloquem isso de vez na cabeça. Essa primeira aqui, vou mudar para um vermelho aqui. Essa primeira é a parte de cima. É função. Esse gráfico de cima é função. Porque se você passar verticais, por qualquer ponto que você passe verticais, só toca em um ponto da parte de cima. Então isso é uma função. Certo? Esse y é um f de x. Essa parte de baixo, ela também é função. Né? Note que essas verticais que eu passei, elas só tocam a parte de baixo uma vez. Ela não toca duas vezes a parte de baixo. Então isso daqui também é função. Né? Eu poderia dizer f de x igual a menos 4, a menos a raiz de 4 menos x2. Tá? Menos 4 menos x2. Chamar isso de f de x, eu posso chamar. Isso é função. É a parte de baixo. O gráfico dessa função é a parte de baixo. Mas o gráfico todo não é função, porque toca em dois pontos. Tá certo? Então, sempre que um gráfico, quando você passar uma vertical, tocar em dois pontos, não é o gráfico de uma função. Já aqui, ó, se você passar qualquer vertical, vai tocar em um único ponto. Qualquer vertical que você passar, vai tocar em um único ponto. Então, isto é o gráfico de uma função. O domínio dessa função, pelo visto, só vai do 2 até o 4. O conjunto que ele quer no domínio é só do 2 até o 4. Então tá aqui, ó, o A é do 2 até o 4. E é função porque só toca uma vez. Ok? Veja que o contradomínio ele deixou R, ou seja, ele está considerando a reta toda. Mas a imagem, né, o menor valor que vai dar no R vai ser aqui, ó. E o maior valor que vai dar no R vai ser aqui, ó. A imagem dessa função, ela só varia deste número aqui até este, ó. A imagem está aqui, é esse intervalo. Para cá não é usado, para lá não é usado, mas não deixa de ser função. Porque no conjunto B pode sobrar elementos. No conjunto A é que não pode. Então o conjunto A ele só vai daqui até aqui, tá? O domínio é só isso.
Esse é o conjunto A. Agora o conjunto B fica livre, pode ficar à vontade, e a imagem é só esse pedaço. Ok? A gente precisa identificar bem. Em um gráfico cartesiano, em um plano cartesiano, quando você tiver o gráfico de uma função, quem é o domínio, quem é o contradomínio e quem é a imagem, tá? Isso que eu acabei de fazer é fundamental para o estudo que vem depois dos cálculos. Cálculo 1, 2, 3, 4. É importante demais saber identificar no gráfico o domínio, o contradomínio e a imagem. Por enquanto a gente está trabalhando num gráfico em 2 dimensões. Mais tarde, nos cálculos, vocês irão trabalhar em gráficos com 3 dimensões. Vai ter o eixo X, o eixo Y e o eixo Z. E às vezes o domínio pode ser um pedaço de um plano e não um pedaço de uma reta. Ou seja, ao invés de um intervalo, você pode ter um pedaço de um plano. Uma circunferência, por exemplo, um círculo, um pedaço de um plano. Ok. Então, é importante já acostumar com a ideia de identificar graficamente o que é o domínio, o que é o contradomínio, o que é a imagem. E aí as notações de funções, que eu rapidamente já falei para vocês, né? Opa, ouvi um barulhinho. Foi você, Lucas, que levantou a mão? Desistiu? Foi sem querer? Ou não? Diga. Certo. Se você, se você faz uma vertical e ela só toca uma vez no gráfico, então o gráfico é o gráfico de uma função. Agora, se você faz uma vertical e toca 2 vezes no gráfico, então o gráfico não é função. Oi. Certo. No ponto 1, aqui, essa reta que ele colocou aqui, né? Deixa eu apagar aqui que eu risquei muito. Deixa eu ver o que foi risco dele e o que é meu, porque essa altura eu não estou vendo mais nada aqui, porque eu risquei demais. Ó, originalmente é assim, né? Você está falando dessa reta aqui, né? Ah, tá. Deixa eu ver. Ele fala o gráfico, observe que, sim, ele está alertando. Eu não falei dessa parte. Obrigado por avisar, Lucas. Ó, é função se o domínio for isso, tá? Porque aí toda a reta que eu passar na vertical, eu não tinha percebido isso. Sua pergunta foi muito boa, me fez ver. Ó, toda reta que eu passar aqui, ela toca num ponto do domínio, né? Mas se eu pensar que o domínio é maior, se eu considerar que o domínio é B, ó, se eu pensar que ao invés do domínio ser esse tamanho, 0 a 4, eu pensar que é... Não, se eu pensar do 2 a 4 é função. Agora entendi. É função se for só isso, tá? O meu Bzinho dele aqui, ó, é esse vermelho, tá certo? Agora, se eu pensar que o domínio é o A, aí o A dele foi do 0 ao 4. Se eu pensar que o domínio é isso, ó, aí deixa de ser função. Por quê? Porque eu posso passar uma vertical aqui, ó. Aí o que está acontecendo? Essa vertical está dizendo que vai pegar o número 1 aqui, ó, né? E vai associar algum número y aqui. Mas o gráfico não chega aqui, então não tem nenhuma associação. Esse número 1 não está sendo associado a nenhum valor do y. Né? Só tem associação do 2 em diante, porque o gráfico indica que está sendo associado. O gráfico não chega aqui, ó. Se o gráfico chegar aqui, aí o 1 está associado a alguém aqui. Mas o gráfico dessa função não chegou aqui. Então esse número 1 não está associado a ninguém. Portanto, não é função. É isso que ele está avisando. Ele está avisando a você, repetindo, que se o domínio for isso tudo, ó, for do 0 até o 4, vai existir número que não vai estar associado. Esse número 1 aqui vai pertencer ao domínio, porque o domínio é do 0 até o 4, então o número 1 está pertencendo ao domínio, mas ele não está associado a ninguém do y, porque o gráfico dessa função
ele não está passando aqui. Portanto, o número 1 não está associado a ninguém aqui no y. O gráfico não está associando o número 1 a ninguém. E aí não é função. É o caso em que o conjunto domínio ele não está sendo usado. Ó. Tem essa parte do domínio não está sendo usado. O domínio é tudo isso, vai do 0 até o 4, mas tem uma parte que não está sendo usada pelo gráfico da função. O gráfico parou aqui. Né? Entendeu agora, Lucas? Obrigado, digo eu, por você ter me alertado que eu não tinha lido essa parte final e não tinha visto esse detalhe. Então, só é função se eu considerar que o domínio só vai do 2 até o 4. Aí é função, porque todo mundo está sendo usado. Saiu do 2 ou do 4, aí eu vou poder passar verticais que não tocam o gráfico, então não pode estar no domínio. Eu não posso passar verticais que não tocam o gráfico e que toquem o domínio. Se tocar o domínio, tem que tocar o gráfico. Então aqui, se o domínio for do 0 ao 4, essa vertical toca o domínio e não toca o gráfico. Então não é função. É sinal de que existe elemento do domínio que não está sendo usado pelo gráfico. Ok? Valeu pela observação, Lucas. Ok, aí agora, deixa eu ver como é que está meu tempo. Eita, topou no 9,6. Deixa eu ver, notações de funções, imagem de um elemento, domínio, mais detalhes do domínio. Falta pouco, gente, mas devido à hora, a próxima aula eu começo aqui nas notações de funções e a gente vai terminar a função muito rápido, né? Note que faltou um slide, 2, 3, 4, 5. 5 slidezinhos e algumas coisas eu até já falei. Então, na próxima aula a gente começa a partir de notações e aí a gente já tem assunto para fazer uma próxima prova, que é a parte de conjunto numérico, né? Que a primeira prova a gente não fez conjuntos numéricos, só fez conjuntos. Então já dá para lançar uma prova para vocês, sei lá, se eu lançar amanhã é quarta, né? Se eu lançar amanhã, eu deixo até quinta. Se eu lançar quinta, eu deixo até sexta. Eu deixo sempre uma semana completa para vocês fazerem e uma semana que passa pelo sábado e pelo domingo, que é para vocês poderem fazer alguma pergunta, caso estejam estudando e não tenham entendido alguma coisa, estejam inseguros de abrir a prova, tá bom? A gente pode fazer sempre assim e aí a gente vai vendo até a data final do curso, vai ser sempre uma prova dessa maneira, inclusive as substitutivas, as finais que forem necessárias, tá bom? Então é por aí. A próxima prova a gente então deve abrir ou amanhã ou depois e a gente deixa uma semana e a próxima prova vai ser sobre conjuntos numéricos, tá bom? Ok? Bem, deixa eu parar a minha gravação.